Bom dia, igreja. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é dia de ceia e a nossa lição de hoje é bem apropriada. Estamos nesse livro, nessa revista Práticas Bíblicas, e a lição de hoje é a igreja e suas ordenanças. A revista diz assim: a Igreja Batista entende que foram dadas pelo Senhor Jesus duas ordenanças para a igreja: o batismo e a ceia do Senhor. E aí é importante nesse início nós destacarmos que a denominação batista entende que essas ordenanças são ordenanças e não sacramentos, porque isso distingue a interpretação delas. Na questão do sacramento, acredita-se de alguma forma que lhe é conferido alguma graça especial. E na questão da ordenança é apenas a obediência e o cumprimento evidente da aceitação verdadeira da fé em Cristo Jesus e de sua doutrina. Muito bem, vamos começar pelo primeiro tópico da revista, o batismo. E como o próprio slide está dizendo, o batismo nas águas. Essa é a ordenança bíblica do Novo Testamento para a igreja, o batismo nas águas. Não vou nem entrar na questão de algumas alternativas de batismo criativas aí, mas a questão do batismo na concepção batista é o batismo nas águas. E a primeira razão que nós precisamos entender que nós devemos batizar não é por uma questão cerimonial apenas. A questão que envolve o batismo na igreja, ela é muito mais espiritual do que qualquer outra coisa. E aí algumas pessoas acham que é apenas um rito de passagem para se tornar membro da igreja. E não é. E a gente precisa entender as questões espirituais. Primeiro, que Deus deu uma ordem. Deus concedeu uma bênção através de uma promessa para Abraão, através da qual ele alcançaria todas as famílias da terra. E aí a gente vai em Gênesis capítulo 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o primeiro ponto em questão. Há uma bênção que Deus programou para distribuir sobre todas as famílias. E de que forma essa bênção é transmitida às famílias? Através da descendência de Abraão. Gênesis 22, versículo 18. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E aí, certamente a primeira coisa que nos vem em mente é: peraí, mas eu não sou descendente direto de Abraão, então eu estou fora dessa bênção para todas as famílias. É aí que entra o Evangelho de Jesus Cristo. É aí que entra o cumprimento da promessa em Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículos de 26 a 29. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Primeira coisa, para se tornar filho de Deus, é preciso crer que Jesus é Senhor e o Salvador enviado por Deus. Segundo, porque todos vocês foram batizados em Cristo e de Cristo se revestiram. Não entendi, pastor, o que ele quer dizer. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem e nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha aí como é que a promessa se cumpre. Então o batismo é a minha aceitação. O batismo é a minha forma de dizer: eu recebo a bênção que Deus prometeu a Abraão. Quando alguém diz, não vou batizar, ele está abrindo mão disso aqui. Porque é através do batismo em Cristo que a Bíblia diz
que você se torna abençoado segundo a descendência de Abraão. Então veja que não é um ato formal apenas. Não se trata de um cerimonial doutrinário de uma igreja local apenas. Então essa desvalorização do batismo, que ocorreu durante tantos anos, fez com que algumas pessoas fossem excluídas disso aqui. Olha como é que isso é sério. E a igreja precisa entender isso. Porque as pessoas entendem que só batiza para se tornar membro e sair na igreja. E não é. E não é. A separação, então, do povo na descendência abraâmica tinha uma prerrogativa no cerimonial. E qual era? A circuncisão. Para se tornar descendente de Abraão, era necessário a circuncisão, para fazer parte do povo separado. Olha como é que o mundo espiritual, todo ele é cuidado pela palavra do Senhor. Colossenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. Nele também, em Cristo, vocês foram circuncidados. Preste bem atenção, que o outro versículo terminou dizendo que em Cristo nós fomos feitos descendentes de Abraão. Primeira condição da promessa. Segunda condição, todos deveriam ser circuncidados. Olha aqui. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Olha onde acontece a circuncisão espiritual do Novo Testamento, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2, de 11 a 12. Então preste atenção que toda a sistemática cerimonial do Velho Testamento, ela permanece, porém, agora com a roupagem do Novo Testamento. Então nós precisamos entender essa questão do ponto de vista espiritual do batismo. É através do batismo que você se torna herdeiro da promessa que Deus fez para Abraão. É através do batismo que você cumpre a obediência que a velha aliança exigia para alguém ser descendente de Abraão, e que não precisa ser mais física, não precisa circuncidar fisicamente. A circuncisão agora é espiritual, e ela acontece quando você obedece, entende, recebe o Senhor como Salvador, entende a palavra dele e aceita ser batizado em seu nome. A questão ainda prossegue. Romanos, capítulo 6, 3 e 4. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, por um ato final, o batismo, ou seja, é a verdadeira demonstração de obediência e ao mesmo tempo de submissão verdadeira à ordem de Jesus. Como é que eu vou colocar aqui? É a figura tipológica da ressurreição. É a minha declaração pública que eu creio na ressurreição dos mortos. É a minha recitação sem palavras do credo apostólico, em outras palavras. E aí, quando nós lemos Marcos 16, de 15 a 16, nós compreendemos o que essas poucas palavras então abrangiam. E disse-lhes, Jesus falando: vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, o resumo de uma pessoa que é salva: ele crê na palavra de Deus, ele obedece a palavra de Deus porque creu, e ele batiza porque ele é obediente. Quem, porém, não crê, quem não seguir esses passos, será condenado. Por quê? Porque não obedeceu a palavra. Não, eu creio na palavra, mas eu não quero batizar. Não, você não crê. Se você crê na palavra, você vai obedecer a palavra. E a ordem na palavra é fazer discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem argumento. Não há como.
Vi um jovem um dia começando um grupo de oração e criando uma doutrina. Que ele entendia agora que as pessoas podiam participar livremente da ceia e de tudo, que não era necessário o batismo. Isso é uma concepção que ele tirou de onde? Qual a base bíblica para ele inventar uma história dessa? Então as pessoas gostam muito de usar da sua criatividade. Mas, em se tratando do mundo espiritual e da palavra de Deus, não há espaço para criatividade. E sim, há espaço para obediência objetiva à palavra do Senhor. É assim que um cristão verdadeiramente convertido responde na sua fé. Atos, capítulo 2, de 36 a 38, nos diz assim: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, Senhor e Salvador. Olha a resposta aqui dos ouvintes. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos então, irmãos? Como é que a gente faz para receber esse Senhor e esse Salvador? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então veja que é assim desde o princípio da igreja neotestamentária. Não cabe criatividade nem invencionismos. É muito mais heresia do que modernidade. Ou melhor dizendo, é heresia. E não tem nada de contextualização nessas invenções e nessas criatividades. Aplicação para a sua vida, que o autor nos chama. Quando somos batizados, declaramos publicamente em profissão de fé a nossa destemida aceitação de todo senhorio de Cristo e sua palavra em nossas vidas. A pergunta que nos cabe aqui é: isso está escrito atrás do seu certificado de batismo? Já olhou se você está obedecendo tudo que está escrito ali atrás? É bom dar uma olhada. Segundo tópico, então, da nossa lição de hoje, a ceia do Senhor. O autor da revista nos lembra o seguinte: mesmo reconhecendo a Bíblia como regra de fé e prática, algumas determinações ainda são reforçadas por expressões como assim diz o Senhor, veio a mim a palavra ou veio a mim o Espírito do Senhor. E aí ele nos chama a atenção para um detalhe na apresentação da ordenança da ceia pelo apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 11, na primeira carta. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor. Veja que é bem diferente de tudo que ele vinha ensinando. Quando ele vai falar da ceia, ele fala com esse peso que a literatura bíblica traz quando há um reforço, uma reafirmação de Deus sobre alguma coisa. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Esse texto, e mais um pouco adiante dele, do mesmo texto, nós veremos alguns pontos que dá toda sustentação e toda fixação importante a respeito da ceia do Senhor. A primeira coisa é a questão do chamado à obediência. Se nós observarmos o verso 24, nós leremos: tomai e comei. Não diz pensem em tomar e pensem em comer, diz tomai e comei. É um chamado. Fazei isto, versos 24 e 25. Examine-se, já está no verso 28. Coma e beba, também está no verso 28. Então, a ceia do Senhor é, de primeira análise, a celebração da obediência
e da comunhão dos santos. Isso fica muito evidente nos versos 23 e 24, no seguinte extrato. Tomou o pão, Jesus, e tendo dado graças, partiu, comunhão, e disse, tomai, comei, isso é meu corpo. Então veja que é todo esse contexto que eu estou acabando de falar com você. Agora preste atenção na ideia da ceia como aceitação pública do sacrifício e o reconhecimento do poder que está no sacrifício de Jesus. Verso 24 diz assim, tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Lembra que o cordeiro era oferecido em sacrifício pelo pecado. Que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Assim, a ceia também é a minha celebração e é a minha aceitação do pacto, da aliança. Olha aqui, verso 25. Este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Esse final já nos chama para uma outra coisa. Tudo que Deus fez pelo seu povo, Ele ordenou que fosse feito um memorial. Nós vamos ver isso em toda a Bíblia, lá quando o povo atravessa o Jordão. Qual é o motivo do memorial? Para o povo não esquecer da celebração e não esquecer de repassar para as próximas gerações. Olha aqui o que diz o verso 24 com relação ao pão. Fazei isso em memória de mim. Ou seja, memorial do sacrifício expiatório do Cordeiro, uma vez só, pelos nossos pecados. Segunda ordem de memorização, de memorial, 1 Coríntios 11, 25. Todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Aliança, sangue e pacto. A ceia, então, é a minha celebração, é a minha aceitação e ao mesmo tempo a minha proclamação da glória e da honra devida ao Senhor, pelo seu memorial feito por mim. Assim, a ceia passa a ser a declaração ritualística, pública da igreja, de duas coisas. A primeira, do Hosana, salva-nos. É isso que Hosana significa. É a declaração pública da igreja gritando ao Senhor, salva-nos. E ao mesmo tempo, é a declaração pública da igreja gritando, Maranata, vem Senhor. É isso que significa. Pastor, mas onde está isso aí no texto da ceia? 1 Coríntios capítulo 11, verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Proclame que o Senhor morreu e voltará. Proclame que talvez é a última ceia, porque a próxima será no céu. É essa a razão de todo esse memorial. Mas a ceia também é mais importante ainda, porque ela é uma oportunidade regular da igreja, para que a igreja faça a reflexão espiritual, a introspecção pessoal de cada crente real, consistente, que deve permear e guiar toda a reflexão de crente. Peso na palavra, consequência dos atos, a ceia nos chama para fazer essa reflexão. Onde está isso? 1 Coríntios 11, de 28 a 30. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Aqui é um grande equívoco. A grande maioria das pessoas interpretam que a ceia tem poder de adoecer. Se a ceia não confere bênção, não é sacramento, por que ela vai conferir maldição? É um erro que as pessoas cometem. Aqui não está dizendo que as pessoas ficam doentes por causa da ceia. Aqui está dizendo que a ceia, que é uma oportunidade de fazer uma reflexão profunda, as pessoas não fazem e tocam a vida do mesmo jeito, no pecado, sem conserto, e que isso vai adoecer na igreja. Olha como é que fica evidente quando Pedro escreve na segunda carta, no capítulo 2, nos versos de 12 a 14. Esses, porém, esses que não fazem essa reflexão, são como animais irracionais, são seres guiados pelo instinto e que nascem para ser capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, são as coisas espirituais, na sua destruição também hão de ser destruídos. Recebendo injustiça como pagamento,
pela injustiça que praticam. Encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia. Como manchas e defeitos, encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. Estão ceando, estão dizendo publicamente que fizeram um exame íntimo, pessoal, e que estão em paz com Deus, mas o texto está dizendo que é mentira. Estão mentindo, estão cheios de pecados, não quiseram arrepender. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Enganam almas inconstantes, têm o coração exercido na avareza. Essa gente maldita. Olha aqui, essa gente é amaldiçoada. Então é isso que a Bíblia está dizendo. A maldição não é da ceia. A maldição é porque não fazem a reflexão devida e não mudam de vida. Então eu vejo muitas pessoas às vezes deixando de ceiar. Mas o problema dele, eu gosto sempre de dizer, se ele não pode ceiar em memória, qual é a garantia que ele tem então que ele vai estar na presença? Isso é muito sério, queridos. E tem sido mais uma fuga, assim como o batismo. O autor nos chama para aplicação para a sua vida a seguinte reflexão. Participar da ceia é a ordenança que nos remete à constante reflexão e revela um coração aberto para mudar. Essa é a razão da ceia. Então, querido, essas duas ordenanças, na verdade, elas são de essencial importância para a vida do crente. Porque não é apenas um rito cerimonial, como eu disse, para aceitação na igreja, e como muitos tentam relativizar para não obedecer. O batismo e a ceia são essências fundamentais, vividas, praticadas e mantidas por um cristão verdadeiro, genuinamente convertido ao Senhor e à sua palavra. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Quero lembrá-lo mais uma vez, se você for participar da ceia presencial, agora pela manhã ou logo mais à noite, seu nome deve constar na lista de reserva. Se você não for para participar, mas quer celebrar daí onde você está, providencie pão, suco de uva, e nós podemos fazer isso juntos então. Amém? Recebe a bênção nessa manhã, e agora que o Senhor Jesus te abençoe, que o Espírito Santo traga todo o convencimento, toda a sabedoria que vem do céu, para que possamos a cada dia compreender, obedecer e viver a Tua palavra, Senhor, como regra de fé, de prática e de vida. É o que nós te pedimos nessa manhã, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém? Bom domingo e até logo mais no culto, em nome de Jesus.